Olá, terapeutas fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha Psicoinfantil e esse é um vídeo que vocês me pediram muito no Instagram sobre realmente como foi a minha trajetória desde o comecinho até os dias de hoje. Então vamos lá que eu vou contar tudinho como aconteceu. Tudo começou um belo dia que eu fui fazer intercâmbio. Então eu tinha 16 anos e eu fui fazer intercâmbio para a França como uma irmã de família hospedeira, filha de família hospedeira. Sabe aquele intercâmbio que ainda não é work and travel, então eu não fui trabalhar porque eu era menor de idade, mas eu fui viver como filha de uma família hospedeira, beleza? Então tudo começa nessa família que eu fui. Porque antes dessa família e dessa vivência, eu queria fazer publicidade e propaganda. Porque eu sempre fui muito criativa e eu pensei, vou ser ótima com publicidade e propaganda, visto que sou muito criativa. Até que eu fui pro intercâmbio e tudo mudou. Então vamos lá. Cheguei no intercâmbio e eu morei em 4 famílias diferentes. Mas eu vou falar nesse vídeo somente sobre essa família, vou pôr uma fotinha aqui, que foram as 4 crianças que realmente mudaram a minha visão frente ao mundo da infância e da psicologia. Então eu era a irmã mais velha desses 4 irmãozinhos, e eu brincava com eles, e a gente interagia, e era muito divertido. E eu realmente nunca tive contato com crianças na minha família, nunca foi uma família grande. Então estar com eles foi uma super experiência incrível. Então eu já gostei muito dessa interação com as crianças. E aí veio o quê? A cerejinha do bolo, que era o 4º irmão dessa família, então o irmão mais velho, tinha algumas questões pessoais específicas dele. Então o pai dessa família era um pai muito nervoso, muito bravo, assim, várias vezes eu levei bronca junto, porque eu agitava as crianças, porque eu fazia bagunça, porque era hora de dormir, eles estão correndo pela casa. E não é que ele falava comigo sutilmente, ele gritava mesmo, porque ele tomava alguns remédios, então eu nunca entendi o que acontecia, mas hoje em dia eu sei que ele poderia possivelmente ter um transtorno, alguma questão, era medicado e mesmo assim tinha dificuldade em lidar com os filhos e consequentemente com a intercambista. E aí eu era quase babá dessas crianças, por mais que eu fosse irmã, querendo ou não eu tinha um cuidado com eles, ajudava a fazer comida, passeio, levava eles de bicicleta para a escola, deixava 2 numa escola, 2 na outra, então tinha um cuidado e uma parceria muito grande entre a gente. Esse irmão mais velho se apegou muito à minha figura, porque pense, se você é o primeiro filho de uma família de 4, querendo ou não, a sua atenção foi mudando, né? Porque tem você, aí veio o primeiro bebê, aí o outro bebê, e o outro bebê, porque eles tinham diferença de idade muito pequenininha, era tipo 4, 6, 8 e 9 anos, 8, 6, uma coisa assim, sabe? Era bem próximo às idades deles. Isso fazia com que, claro, a mãe e o pai sempre estivessem dando atenção para o bebê mais novo, porque ele depende mais dessa atenção de pai e mãe. Consequentemente, o 4º irmão tinha essas questões de preciso de atenção, preciso que vocês me olhem. E aí chega eu numa casa onde eu posso olhar para todos e ele, assim, gruda em mim, né? Ele fica tipo, meu Deus, minha big sister, assim. Não era big sister porque não é em inglês, né? Mas tá valendo. Em francês é grande sœur que fala, então ele me chamava de grande sœur, que é tipo minha irmã mais velha, minha grande irmã, minha irmã mais velha, né? E se apegou muito à minha figura. E um belo dia, os pais não estavam em casa, esse menino me chama pra ir no quarto dele e fala assim, acho que ele tinha brigado com o pai um dia antes, ou no dia, assim. Daí ele fala, às vezes eu penso em me matar. E aí eu fiquei assim, né? O quê? O que tá acontecendo? E aí ele me mostra uma corda de nylon dessas de varal, sabe? Que ele tinha amarrada na porta do armário e ele falou, eu vou me matar com essa corda. E eu fiquei assim, né? Bom, não deve dar pra se matar com essa corda, que é uma coisa boa, tipo, a corda é muito frágil, né? Não falei pra ele, isso era meu cérebro assim, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? E aí, o que eu fiz? Eu acolhi ele no melhor lugar que eu podia. Eu falei sobre família, eu falei sobre pai, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 14 anos, então eu tinha muita propriedade pra falar sobre, mesmo que seu pai não te dê toda a atenção do mundo, ele está aqui, ele cuida de você, ele ama você. Então, assim, eu consegui trazer pra ele todo esse amor e afeto que eu podia naquele momento, mesmo sem saber direito o que fazer, afinal, eu era uma menina de 16 anos, estudante ainda do terceirão, então eu não tinha know-how, né, que hoje eu tenho da psicologia, mas aquele momento de poder estar com esse irmãozinho e ele realmente chorar e vir pro meu colo e se sentir acolhido, gente, foi esse momento que eu falei, eu quero fazer isso aqui da minha vida, eu quero poder ajudar crianças na dor delas. Então vejam que até aí não tinha nada de mundo do autismo na minha vida, era apenas trabalhar com crianças.
ok, foi isso que eu decidi. Então, por causa dessa família, dessa história, desse sentimento de me sentir muito útil para uma criança que precisava de acolhimento, eu falei, não, vou fazer psicologia. Então, voltei para o Brasil, prestei o primeiro vestibular para psicologia, não passei porque eu só queria federal, eu não queria outras faculdades, porque até minha família vem, todo mundo passou na federal, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, era quase uma cobrança interna minha de tipo, tem que ser federal também, tá, querida? E lá fui eu. No outro ano eu estudei o ano inteiro e daí realmente eu passei na federal, aqui em Curitiba. Aí, beleza, passei na federal, estudei aulas e aulas, nananã. E desde o começo eu sabia que eu queria fazer estágios, porque algo em mim dizia que realmente fazer estágios era o que eu ia ver a prática da psicologia. E assim, gente, não sei se vocês já passaram por isso, eu tenho certeza que sim, mas as pessoas falam assim, quero um estagiário para minha empresa, mas precisa ter experiência. Precisa ter experiência nessa área, nessa área. Gente, você é um estudante, você não tem experiência. Mesmo eu que trabalhei em coisas da vida, tipo, eu já fui babá, já fui babysitter, já fui hostess de restaurante, já fui vendedora de loja. Eu tenho experiência em outras áreas, mas não tinha experiência no estágio da área de psicologia específico. Nenhuma área, nem escola, nem nada, gente. Eu precisava começar de algum lugar. Eis que uma clínica de autismo aqui em Curitiba aceitava pessoas sem experiência. Só que era 6 horas por dia, numa faculdade integral. Pensei, vou dar um jeito, porque eu quero fazer estágio. Então, nem que eu atrase umas matérias, demore para me formar, depois eu corro atrás, fui fazer estágio nessa clínica. Beleza, cheguei lá, não sabia nada de autismo, era uma clínica de autismo, né? Não sabia nada de autismo, sabia, assim, a versão bem senso comum, autista do filme, que se balança, que não fala, que tem déficit cognitivo, uma visão bem senso comum antiga, assim, era o que eu tinha sobre autismo. Realmente não sabia. E, gente, eu não tive um treinamento, ninguém me ensinou o que eu tinha ou não tinha que fazer. Foi assim, ó. Oi, Paula, então, né, entrevista, tal, você tem interesse, você gostaria de estar aqui? Eu falei, nossa, gostaria, eu quero muito fazer estágio, quero aprender e tal. Beleza, primeiro dia. Ó, Paula, então essa é a sala que você vai trabalhar, aqui tem o fulaninho, 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 fulaninho. Eram 4 crianças numa salinha. Tinham níveis de autismo parecido, né, essas crianças. E aí cada um tinha a sua mesa de trabalho, porque era dentro do método TEACH, que era essa clínica. Tinha sua mesinha de trabalho e tinha os seus painéis de trabalho. Porque no TEACH, que é um método para autismo, né, a criança, ela trabalha muito com independência e autonomia. Então, ela mesma já sabe que ela tem que pegar o trabalhinho dela, pôr na mesa, fazer, guardar, e daí ela tem, tipo, toda a rotina visual dela também na sala. E aí, beleza. Eu entendi o que eu tinha que fazer e a pessoa me deixou lá sozinha. No meu primeiro dia. Sem nem saber se aquelas crianças falavam ou não, como é que eu me comunicava com elas, como é que eu brincava. Foi assim, tia Paulinha, vá! Me virei, gente, porque eu sou muito de me virar nas coisas da vida, então me virei, fui ler sobre autismo na internet, ia atrás, não tinha treinamento, não tinha supervisão, não tinha reunião para perguntar se eu precisava de ajuda. Realmente, assim, eu me senti largada dentro daquele lugar. Mas para mim estava sendo rico, porque eu tinha contato com outras estagiárias, conversava com os profissionais, então os profissionais lá realmente são pessoas que até hoje eu conheço, converso, são profissionais muito bons, por sinal, que conheci e até hoje atuam na área. E então eu tive uma vivência muito rica, por mais que me faltasse teoria da coisa, porque na faculdade também não teve muito sobre autismo, tá, gente? Eu tive, assim, uma matéria de psicopatologia que tinha um viés psicanalítico, então o que eu tive na faculdade era o autismo sobre um viés meio psicanalítico, porque a professora que dava essa matéria era da psicanálise, então ela tinha uma influência ali, né, sobre os transtornos do desenvolvimento e a psicanálise. Beleza, e aí estou eu lá trabalhando, passaram-se uns 2 meses, continuo trabalhando, acho que foram 3 meses que eu fiquei lá, 3 ou 4 meses. E aí vai vir uma situação muito curiosa. Estava eu, porque assim, aí eu ficava essas 4 horas com a criança na sala, e na saída eu ficava num portão esperando os pais chegarem. Então os pais chegavam, fulana que a profissional chamava, o Joãozinho. Aí a Paula que estava nesse portão, que era um portão de ferro com pedacinhos de vidro assim, sabe? Tipo um portão que corre, com janelinhas de vidro, e eu ficava aqui cuidando desse portão e as crianças esperando nesse parquinho, enquanto o pai buscava elas aqui. Então eu falava, Joãozinho, Paulinha procurava o Joãozinho, dava o Joãozinho, alguém levava o Joãozinho até a porta. Essa era a minha função no final do estágio, tá? No final do dia do estágio, assim. Aí a seguinte situação vai acontecer. Pai de fulano está aqui, estão chamando fulano. Paulinha está na porta, olhando as coisas. Um menininho que era muito sapeca na época, tipo, sempre tinha alguma situação de desafios de comportamento com essa criança, tá? Mas eu não entendia muito, gente, eu não sabia, não tinha a habilidade que eu tenho hoje. Pense, eu tinha, sei lá, se eu passei na faculdade com quantos anos que eu tinha? 19, 20 anos?
19 anos eu tinha? Acho que é 19, né? 19, acho que eu tinha 19 anos. 18 anos. Ai, eu não lembro. Mas bom, passei na faculdade, então eu devia ter uns 20, 21 no máximo, assim, eu era bem novinha, não tinha know-how, mas tudo bem. Estou aqui na porta, o menino, do nada, pega aquele brinquedo, sabe um brinquedo que é um cavalinho assim, de plástico, que a criança fica indo e vindo assim? Era um caracol, eu lembro que era um caracol. Então era um caracol de brinquedo, do nada esse menino me pega esse caracol e joga na porta. Em tipo 2 segundos, né? Eu só fiz assim, ó. Não deu tempo, gente, de prever que ele estava pegando o brinquedo. Não foi uma ação tipo, vou pegar o brinquedo. Eu teria visto. Foi muito rápido. Foi tipo, jogou, quebrou o vidro. O que eu fiz na hora? Eu catei a criança, peguei a criança no colo, porque eu falei, meu Deus, vai pisar no vidro, vai se machucar, sei lá. E ele rindo, ele tipo, achando mais engraçado. Só que o pai que estava na porta viu essa cena e pensou o quê? Estagiário incompetente? Não preveniu a situação? Não viu que ia dar errado esse menino com esse brinquedo? Não vi, pai, não vi mesmo, não sou vidente. E aí o que aconteceu? Quem vai ser demitida nessa história? Vocês têm uma chance de adivinhar. Quem foi responsável? Tia Paulinha foi responsável. Então alguém tinha que ir embora. Porque, poxa, que absurdo isso, né? E aí foi isso, gente. Aí eu fui demitida desse meu primeiro estágio por causa dessa situação. Elas me contaram que o pai ficou muito bravo. Não era o pai do menino que quebrou a janela, tá? Era pai de outra criança. O pai desse menino eu nem sei o que aconteceu, se contaram, se não contaram, eu não, até hoje, assim, não sei, né? Ninguém se machucou nessa história, né? Foi muito rápido tudo, assim, mas eu lembro que ninguém se machucou. E aí, no dia seguinte, chego pra trabalhar, toda feliz, porque eu gostava muito desse estágio, eu gostava muito das crianças da minha sala, eu me apeguei muito a eles, então eu já tinha um carinho, tinha aprendido a lidar, tinha aprendido como que fazia a rotina deles, na hora do brincar livre eu ia brincar junto, então tinha todo um processo que eu já tinha muito carinho pelas crianças que eu atendia ali, né? E aí, chego pra trabalhar, uma profissional me chama e fala, Paula, a gente tem que falar com você. Aí eu, ai meu Deus, o que eu fiz, né? Já era um clima de algo estranho, sabe quando você sente assim um clima? E aí ela me chama numa sala pra conversar e fala, olha Paula, infelizmente, devido à situação que a gente viveu, acho que a gente vai ter que deixar você ir. Eu lembro dessa frase, assim, você vai ter que deixar você ir. Aí nessa hora, pronto, né? Gente, você acha que eu não ia chorar? Tia Paulinha que chora até com a propaganda da TV. Aí eu chorei, falei, tá, entendo, né? Acho que, tipo, fazer o quê, gente? Vou fazer o quê? Aí eu fiquei triste. E eu lembro que eu tinha que ficar até o final do dia no estágio. Então, gente, eu passei o dia chorando. As outras meninas estagiárias vieram conversar comigo, vieram me acolher. Alguns profissionais também foram super queridos nessa época. Falaram, não, Paulinha, mas aconteceu. Sabe assim? Foram muito queridos comigo, os outros profissionais e tal. A clínica em si, eu escrevi uma carta pra essa clínica na época, porque eu sempre fui de falar, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito revoltada com a situação deles não terem ficado do lado da estagiária, do tipo, ei pai, coisas assim acontecem, não foi culpa da Paula. E eu escrevi um textão pra eles, porque os estagiários reclamavam de várias coisas ali, e eu sabia, porque eu tava junto com eles. Lembro de ter escrito um texto falando sobre a forma que tratava os estagiários, a forma que a gente não tinha supervisão, que acidentes acontecem, que eu não era responsável pelo que aconteceu e tal. Entreguei essa carta, então consegui falar o que eu queria, o que é bom, né? A gente não guardar a angústia das coisas, sabe? Falei, beleza, acabou, fui embora do estágio. Chorando, triste, achando que eu era a pior psicóloga do mundo. Não é que eu saí bem resolvida, hoje eu sou bem resolvida, mas no dia, minha mãe conta até hoje que eu liguei pra ela me buscar, né? Mãe, eu fui demitida, me ajuda. E aí ela foi me buscar, ela fala que eu tava no meio fio assim, tipo, chorando no meio fio. E daí eu falei, fui demitida, e ela, fofinha, né? Me acolheu, cuidou, jamais falou, tipo, ai, viu o que você fez? Não, minha mãe, assim, melhor pessoa. E aí, eu digo que essa demissão, hoje eu enxergo como um chute pra vida. Mas talvez se eu ficasse lá, eu ficasse anos lá. Como estagiária, me formava como psicóloga, continuava lá. Sabe assim, um lugar confortável pra você crescer? Daria pra crescer, tinha espaço. Era uma clínica que estava em ascensão, eles estavam crescendo. Tinha uma sede nova, então tinha muito espaço. Mas não, fui chutada. E eu vejo hoje que foi uma coisa do tipo, vá se virar sozinha. Você não depende de ninguém. Se você gostou disso, vai. Então, claro, demorou, gente. Não é que a pessoa sai de uma demissão e fala, beleza, vou seguir minha vida. Não, foi difícil. Eu realmente me sentia a pior psicóloga. Tipo, ninguém me acolheu, assim, de tipo, essa demissão não foi uma demissão humanizada, com tipo, não, seu trabalho é bom, mas isso aconteceu. Eu lembro só de tipo, a gente vai ter que deixar você ir porque realmente a situação não dá, sabe assim? Aí, um dos profissionais da clínica, que era
uma pessoa muito querida comigo, assim, a gente trocava muito. Eu já estudava sobre abordagens do autismo, eu conversava com ele, a gente falava bastante sobre tudo isso. Ele falou assim: Paulinha, eu gosto muito do teu trabalho, não é por causa dessa situação que, tipo, você não vai mais trabalhar comigo e tal, e eu queria te convidar para você ser a estagiária do aluno que tá na escola, fulaninho. Aí eu, tipo, sério? Você confia no meu trabalho? E aí eu fui ser estagiária na escola desse menino, autista também, né, 8, 9 anos, e esse profissional seria o meu supervisor. E aí sim, gente, aí foi outra vida, você ter espaço para inventar coisa, para perguntar, não, então eu faço assim, faço assim. Eu inventava atividade, eu tinha tempo, né, estudantes têm tempo de fazer coisas. Então eu ia pra escola com ele todo dia, à tarde, não, de manhã. Todo dia de manhã eu tava na escola com ele e de tarde eu ia para as matérias da faculdade. Eu acho que eu fiquei 1 ou 2 anos com esse paciente, com esse menino na escola, eu não lembro agora, assim, de cabeça. Mas foi algo que me acrescentou muito conhecimento e que me fez ir atrás, porque eu tinha que aprender, eu tinha que estudar. Acontecia uma coisa diferente na sala e tal, amigos interagindo, eu falava, como é que eu lido com isso? Pedia supervisão para ele também estudar. Então isso fez com que eu me movimentasse muito sozinha no mundo do autismo, tá? Mas eu diria que o pontapé inicial foi demissão e depois foi ter que me virar para ajudar esse paciente aqui, porque nem tudo tá pronto. Não tem um livro que fala como ser AT na escola e ser bem-sucedida com isso. Então eu tinha que inventar, estudar, conversava com a prof, a prof era uma querida, lembro dela com muito carinho até hoje. Esse profissional que me supervisionava também, tipo, amorzinho da vida, assim, a gente teve várias trocas ao longo dos anos. Deu aula numa pós que eu coordenei, então a gente teve a possibilidade de trabalhar juntos e admirar o trabalho do outro, assim, foi bem legal. Beleza, então esse foi o processo de como eu entrei no mundo do autismo. E foi por causa desse menino que eu realmente criei, assim, uma paixão pelo mundo do autismo, de querer entender, de querer ajudar, de querer ver o que eu podia fazer, de estudar metodologias, ver que existia a ABA, que existia o DR Floor Time, que existia o TEACH, que existia vários métodos, né, para trabalhar com autismo, que na faculdade eu nem imaginava que isso existia, eu nem sabia como que trabalhava com autismo. Se dependesse só do meu aprendizado de faculdade, eu não saberia o que fazer. E aí eu comecei desde dessa época já a fazer cursos, né? Então todo curso que tinha de autismo eu já queria fazer, eu queria me informar, eu queria me especializar. Fui indo atrás de formações livres para aprender mais e mais sobre esse mundo do autismo. Beleza, e ainda na faculdade eu fiz mais alguns estágios, né, porque daí eu terminei o estágio com esse menino. Eu lembro que o valor do estágio era tipo R$430 o mês, então era assim, era pouca grana, né, a real era isso, era pouco dinheiro, mas eu tenho a sorte de ter uma família que os custos de vida eu tinha, então esse dinheiro era só para custos extras. E além disso eu fazia muito trabalho assim por fora. Então, desde a faculdade, eu era aquela pessoa que queria ter o meu dinheiro, queria fazer minhas coisas. Então, eu trabalhava em babysitter. Eu falei, né, no comecinho do vídeo, que trabalhei em loja, trabalhei de babá, monitora de buffet infantil. Ia na casa das crianças pintar criança, assim. Inventei 1000 coisas, porque nessa época eu tinha tempo livre, então eu podia trabalhar por X horas e ganhar tanto. Tinha vários trabalhos de promotora de eventos, então eu também trabalhei de promotora de eventos e eu lembro que era algo tipo... das 8 da manhã até as 4 da tarde, R$120. Então, assim, eu me esforcei para trabalhar durante esse processo todo, mundo do autismo, cursos, faculdade. Aí, o que eu fiz? No último ano da faculdade, tem que escolher 2 estágios obrigatórios, certo? E eu queria o quê, gente? Eu precisava de um dinheirinho extra. E aí eu escolhi RH, que eu sabia que ia dar um dinheiro bom para sair da faculdade já com dinheirinho. E escolhi o atendimento clínico, né? Em psicanálise na época, porque eu era meio da psicanálise. Até eu me formar, assim, depois eu mudei um pouco o meu conceito. Eu vou contar pra vocês esse processo também. Então tá, fui pro RH, ganhava super bem na época, tipo, R$800 era o estágio, era o dobro do que eu recebia. Nossa, eu lembro que a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro mês de estágio foi uma máquina de café Dolce Gusto pra minha mãe e pra nossa casa. Então, tipo, aleatório, né? Mas eu, tipo, nossa... quanto dinheiro essa estagiária está ganhando. E aí eu peguei no primeiro mês, já saí e comprei essa máquina de café. Pra vocês verem que o café sempre esteve na minha vida, né? Quem me segue no Instagram sabe que eu sou bem cafezeira, então é engraçado até a minha primeira compra ter sido uma máquina de café Dolce Gusto. E atendimento clínico. E daí no atendimento clínico eu passei, não sei se era 1 ano ou 6 meses, não lembro quanto tempo atendendo um menino neurotípico, com questões de família, do pai e tal, e uma senhorinha de uns 65 anos, assim. Então eu tive a experiência desse atendimento clínico, eu vi que realmente o que eu queria era criança, não era adulto, não era pessoas mais velhas, eu queria atender crianças. Eu gostava muito do atendimento com esse menino, foi um processo muito legal. E o RH eu vi que, nossa, tipo, não queria.
era RH dentro de uma empresa de fast food aqui de Curitiba, então eu era responsável por procurar pessoas para vaga, entrevistar a vaga, saiu da vaga, pediu demissão, procurou outra pessoa. E, gente, rede de fast food roda vaga, assim, a rodo. Porque é muito mal pago. O trabalho, a hora trabalhada é mal paga, né? Então as pessoas estão sempre buscando algo que pague um pouco a mais. Então, entrei, fiquei 2 meses, saí, porque eu já achei um negócio que paga melhor. Entrei, esse aqui eu não gostei. Olha, era tem um nome assim, quando roda muito, né? Turnover, acho que é turnover o nome. Tinha um turnover de pessoas muito alto, então era cansativo demais, assim. A sorte é que as pessoas no meu ambiente de trabalho, gente, sério, meu chefe, a minha amiga de trabalho que era nutricionista e o outro responsável pelas franquias da empresa, tipo, gente, era o quarteto, assim, que me fazia muito bem. Eu ia pro trabalho muito feliz. Ela era uma querida, a gente ria, se divertia. O meu chefe também era um querido. Então, foi um processo muito legal pelas pessoas e contato que eu fiz, assim, com eles, né? Foi muito, muito bacana. Enquanto isso, eu também estava como estagiária em uma clínica em Curitiba referência em aba, tá? Então, na época, eu trabalhava com essa psicóloga, entendendo um pouco do aba, eu ficava na sessão junto com ela e tal. E aí, quando eu me formei, ela propôs pra mim que eu trabalhasse por sistema de porcentagem. Eu acho que era 60-40, 60 para ela, 60% para ela, 40% para mim. Então, sei lá, se a sessão era R$100 a minha sessão com ela ali, né? Ia R$60 para ela, R$40 para mim. E beleza. Só que também me faltou um pouco de treinamento, um pouco de orientação, um pouco de realmente entender o passo a passo do aba DTT, que era o aba que ela fazia na época, era o DTT, Discrete Trial Training. Então me faltou um pouco de base. Só que eu vi que eu não me identifiquei com essa forma de abordar a criança. Era o famoso demanda dada é demanda cumprida, tem que fazer, chorou, faz, era rígido, sabe? Era um aba bem rígido. E eu olhava aquilo e pra mim não fazia sentido. Enquanto isso, eu tava aqui, ó, de olho no DR Floor Time, né? Que é uma outra abordagem para autismo, e que é totalmente diferente do aba DTT. E aí eu fico olhando pra isso, falando, nossa, não me identifico, acho que eu quero isso aqui. E aí eu ganhei de presente de formatura da minha mãe e do meu irmão, o primeiro módulo do DR Floor Time. Então, no último ano que eu tava me formando, eu já tava fazendo o comecinho da formação. Pro primeiro ano, eu realmente já ter a formação nível 1 do Floor Time. E aí, a abordagem do Floor Time é bem diferente do aba, né? Tem um outro olhar pra criança, tem um outro olhar pro sujeito, tem um outro olhar da forma de abordar, dos níveis do desenvolvimento, de enxergar essa criança, de enxergar essa família. E aquilo ressonou e conectou muito com a minha essência como pessoa, Paula, e como psicóloga. Então, o DR Floor Time veio pra mim assim, tipo, nossa, uau! Foi muito legal, né? Eu realmente fiquei apaixonada pela estrutura, pela forma que o método funcionava. Me formei, já tinha a formação do DR Floor Time logo ali no primeiro ano, e eu não tinha emprego, né? Porque daí eu pedi pra sair da clínica dessa psicóloga. Eu fiquei um pouquinho, uns 2 meses, e eu vi que não fazia sentido pra mim esse atendimento, eu não queria mais. Eu também estava estudando um pouco da terapia assistida por animais, eu falei, não, eu vou focar em curso, em formação. Obrigada, psicóloga, pelo tempo, foi muito legal, realmente ela me ensinou bastante, mas não ressoava com a minha pessoa aquela forma de trabalhar. Fui para fazer o DR Floor Time e para fazer curso de terapia assistida por animais. Foram 2 áreas que assim que eu me formei eu fui estudar. E aí o que eu fiz? Eu tinha o meu paciente da clínica social, que pagava tipo R$30 a hora, lá na Federal. Eu perguntei para eles se eles queriam continuar o atendimento comigo. E a mãe falou sim. E aí eu tinha que alugar um lugar para eu poder atender esse menino, certo? Porque eu não tinha lugar. E eu tinha uma colega que estava trabalhando numa clínica no instituto que ela criou. E ela falou, eu te alugo uma sala lá. Só que tem que ser por período. Então eu falei, bom, então eu vou alugar 4 horas, porque eu tenho um paciente, né? E eu aluguei 4 horas. Era 4 horas por semana para eu atender um paciente. Logo ela me indicou um segundo paciente. Então eu lembro que eu passei esse primeiro ano atendendo o meu paciente da Federal por R$30 e esse primeiro encaminhamento, que era do menino autista, por R$70. Então durante um ano eu tive 2 pacientes. Não, eu não usava redes sociais, não, eu não tinha Instagram, não, eu não tinha Facebook, não, eu não tinha conhecimento do poder da internet. Por isso que hoje eu ensino vocês muito sobre isso no meu Instagram. Se você não me segue, @paulinhapsicoinfantil, segue lá que tem muita dica. E já aproveita e se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo pra eu saber que você tá gostando dessa longa história de vida e trajetória da tia Paulinha. E aí, eu fiquei esse um ano trabalhando e eu decidi que eu queria trabalhar numa escola. Então eu peguei meu currículo, imprimi meu currículo, não lembro se foi nesse primeiro ano ou no próximo, tá? Por aí, 14, 15. Eu sei que na minha carteira de trabalho tá que eu fui aprovada em março de 2015. Então deve ter sido final do ano que eu saí entregando o currículo. Porque geralmente as escolas abrem vagas no começo do ano, certo? Então meu cérebro já deve ter pensado isso na época, mas eu não lembro. Peguei meus currículos e saí
Oi, tudo bem? Eu sou a Paulinha, eu trabalho com inclusão, nananã, crianças autistas, precisar do meu trabalho, nananã. Oi, eu sou a Paulinha, psicóloga, posso falar com a coordenadora? Não, não pode, tô ocupada. Ah, então deixa meu currículo. Então, sabe assim, fui, meti a cara, tinha várias escolas que não me recebiam, falavam tipo, ai, deixa aí. Tipo, a secretária assim, né, ai, deixa aí o currículo, sabe? Eu sempre tentava falar com a coordenadora. Ou eu queria falar com a coordenadora, as coordenadoras são sempre ocupadas por uma pessoa aleatória que chega, né? Raras escolas realmente a coordenadora veio e conversou comigo, assim. Algumas sim e tal. E daí, deixei meu currículo em uma escola que é referência em inclusão aqui em Curitiba. E foi muito legal que no outro ano, em março, eu realmente fui contratada. Meu primeiro salário, gente, era R$998 para trabalhar 20 horas, era meio período. Então, e era como professora. Eu era contratada como professora, eu psicóloga. Mas né, gente, digamos assim que quando você tá começando, você meio que aceita as coisas pra ver o que vai acontecer, né? E eu tava muito animada pra trabalhar numa escola, essa escola era perto da minha casa, eu podia ir a pé. Tipo, sério, olha que coisa boa, né? Eu ia a pé pra escola. Então isso foi bem legal. E aí eu fiquei nessa escola de 2015 até 2018. Mais coisas vão acontecer nesse caminho, tá? Mas é bom que vocês entendam isso. Então eu trabalhei na escola, eu ficava dentro de uma sala especial, dentro da escola regular. Então, os alunos de inclusão vinham para minha sala para aprender, tipo, português, matemática, com atividades adaptadas, com circuito, com brincadeira, e depois voltavam para a sala de aula em algumas outras matérias, tá? Então essa era a dinâmica da coisa. Alguns pacientes muito graves, com síndromes raríssimas, iam para minha sala e ficavam lá o tempo todo. Iam para outra sala só quando tinha, tipo, educação física, artes, atividades mais de interação com as outras crianças, porque o aprendizado tinha que ser nessa sala de recursos, porque era todo o material adaptado, eles tinham o tablet deles, então muitas crianças ali tinham níveis de comprometimento cognitivo grandes, né, altos assim. Era misturado, tinha síndrome de Down, tinha autismo, tinha síndromes raras, tinha paralisia cerebral, variava. Cada criança tinha o seu tutor, então isso pra mim era essencial, como é que eu vou ensinar e dar atenção pra uma criança que ela precisa de apoio o tempo todo, né? Então isso era bem legal nessa sala, assim, elas realmente tinham apoio. E daí tinham outras crianças de inclusão que realmente vinham pra sala, ficavam um pouquinho, faziam um reforço de alguma matéria e voltavam pra sala. Dependia muito do nível cognitivo e de apoio de cada criança. Trabalhar nessa escola, gente, foi assim, incrível. Em todos os sentidos, profissional, networking, aprendizado, conhecer crianças, lidar com famílias, entender o processo da escola, como que lida com a família, quando a família briga, quando a família não gostou, quando a família elogia, quando quer reunião e fica todo mundo tenso. Nossa, foi riquíssimo, sério. Se você quer trabalhar com criança, passe por uma escola, porque você vai aprender demais lá dentro, sério, muito mesmo. E os contatos que eu fiz de networking lá dentro, muitos eu levei pra vida. As tutoras, que na época eram tutoras, eu era professora, já eram profissionais formadas também, e a gente ficou amiga depois e foi junto pra vida. Então a Jéssica, que é a terapeuta ocupacional que trabalha na clínica que eu trabalho, que a gente é muito amiga, veio dessa escola. Então dessa escola a gente foi seguir a vida juntas em criar projetos e programas. O Summer Camp Curitiba também já veio, né, junto com a Jéssica e tal. Outras amigas que a gente fez muita amizade e levou junto, sabe? Foi muito gostoso. Então era um ambiente muito gostoso de trabalhar, tranquilo, divertido. Eu e a Mayara, que era uma amigona minha lá, a gente fazia bagunça com as crianças, a gente inventava coisa. Era muito divertido, sabe? Tinha essa coisa de poder criar estratégias e ideias que a gente quisesse, desde que a chefe, né, aprovasse, assim. Mas a gente tinha essa possibilidade, né, de não seguir nada tão rígido. Tipo, tinha o objetivo de cada criança e o como fazer isso acontecer, eu podia inventar, eu podia fazer circuito, brincadeira, tinha lycra, poxa, uma sala de aula que tinha um espaço para pôr a lycra, tinha colchonete para fazer esmagadinho, sério, era uma sala muito bem equipada, assim. Tinha um escorregador que saía, tipo, logo ali era o parquinho, então era muito gostoso o ambiente de trabalho. Foi muito, muito maravilhoso, tá? Aí, nesse processo, enquanto eu trabalhava meio período na escola, que era todos os dias à tarde, de manhã eu ainda estava atendendo. Lembram que eu tinha 2 horários, né? Aos poucos, eu fiz um Facebook chamado A Criança e a Infância. E nesse Facebook eu ia postando as atividades que eu fazia com as crianças em sala de aula. E as mães foram gostando, foram curtindo. Principalmente as mães daquelas crianças com deficiência que estavam na minha sala, gostavam muito do que eu postava, porque elas viam o que os filhos estavam fazendo. Eu nunca postava as crianças, porque realmente não podia, claro, né, normas da escola, mas a atividade, a mãozinha fazendo atividade, uma brincadeira, a foto do circuito na sala. Então eu comecei a usar o Facebook para isso, para mostrar as atividades que eu estava fazendo, para que outras pessoas fizessem. Tipo, mostrando que era possível ensinar crianças com deficiência de forma lúdica, interacionista
e funcional, né, em sala de aula. E aí começaram a me seguir, as mães começaram a falar, boca a boca, tal. A partir do Face começaram a vir outras mães querendo terapia individual comigo, porque daí sabiam que eu era psicóloga. Então naquela sala que eu alugava de 4 horas, lotei as 4 horas, precisei pegar mais um dia, então eu atendia 2 dias na salinha, tá? Alugava 8 horas por semana agora, né? Na salinha que não era minha, eu tinha pouquíssimos brinquedos ainda, eu usava bastante coisa dessa minha amiga. E eu fui comprando brinquedos sob demanda, tipo, esse paciente precisa disso, compra um, compra outro. Foi bem aos poucos que eu fui fazendo o meu arsenal de brinquedo. Dali, eu passei para um outro lugar que eu alugava a sala inteira, semana inteira de segunda a domingo, né? Claro, trabalhava só de segunda a sexta. Às vezes sábado, mas a maioria das vezes segunda a sexta. E fui lotando essa agenda. E como eu aluguei esse espaço com psicólogas que também trabalhavam com autismo, quando ela lotou a agenda dela, ela começou a me encaminhar paciente. Então, ali eu também comecei a encher mais a minha agenda, visto que essa profissional que me ensinou bastante também, uma querida, ela falou, ai Paulinha, então eu vou te indicar porque eu não tenho mais horário e tal. Começou a me mandar os pacientes. Então eu lotei essa semana de segunda a sexta, todos os dias. Comecei a colocar paciente depois da escola. Então atendia de manhã, trabalhava à tarde e ia um dia ou outro atender um pacientinho só nessa sala. Em algum momento eu aluguei essa sala full time só pra mim. Então ela era só meu período e quando eu comecei a usar o outro horário eu falei, não, então eu preciso da sala o tempo integral. Então eu alugava a mensalidade daquela sala, a sala era só minha. Então eu já podia deixar coisa, podia deixar aquela bagunça que você arruma no dia seguinte, sabe? Quando você aluga a sala pra alguém, não pode, porque alguém vai lá e você tem que deixar tudo arrumadinho. E aí, apareceu uma oportunidade incrível do nada, que se eu contar pra vocês não acreditam, mas eu vou contar. Eu tinha uma amiga, né, da faculdade, psicóloga, que atende adultos. E aí um dia a gente tava numa festa na rua, na Vicente Machado, aqui em Curitiba. Quem conhece sabe que a Vicente foi um lugar que tinha muito bar, muita gente, era pra fazer rolê, tomar uma cervejinha e tal. E eu sempre idealizei trabalhar num conjunto de sobrados. Da onde veio isso, tia Paulinha? Eu não faço ideia, mas eu achava muito legal a ideia de um conjuntinho de sobrados. Já tinha visto em Curitiba? Nunca tinha visto em Curitiba. Nunca. Tinha do lado do cursinho que eu fiz ali na Vicente Machado, tinha um conjuntinho de sobrados que eu conhecia, porque eu estudei na Vicente, né? Então, toda vez que o ônibus passava, eu olhava e falava, que bonitinho esse lugar. Então eu tinha essa memória desse lugar, mas eu sabia que lá não tinha, nem fui ver aluguel, porque eu não tava procurando. Não é que eu falei assim, agora eu vou sair de onde eu tô pra alugar um lugar. Apareceu na minha frente. Como foi, tia Paulinha? Estamos nesse rolê da festa na rua, aí minha amiga fala assim, meus amigos arquitetos estão fazendo uma festa aqui na casa deles, que é aqui pra frente, no escritório deles, porque eles vão sair desse sobrado e tal. Eu falei, não, beleza, vamos lá e tal. Aí a gente abriu um portãozinho e entrou aonde, gente? Num conjunto de sobrados no meio da Vicente Machado. Quem sabe aqui em Curitiba é uma região super central. E eu nunca tinha visto esse lugar, ele sempre existiu. Quando eu entrei, eu olhei e falei assim, meu Deus, que lugar fofo, eu quero trabalhar aqui. Eram várias casinhas coloridas, assim, umas 8 casinhas coloridas, com vaga de estacionamento. Porque região central, né, gente, é difícil estacionar o carro. Eu olhei a casa e falei, meu Deus, eu quero trabalhar aqui. E aí é engraçado, porque todo mundo curtindo a festa, tomando cerveja e tal, e eu, analisando os cômodos, abrindo as portas, olhando as salas. Eu falei, Mari, vem cá, vamos ver, não sei o quê, chamando minha amiga tava junto. Eu falei, guria, vamos alugar um desses pra gente, se eles estão saindo, vamos alugar, deve ser legal, não sei o quê. E comecei a ficar nessa pira, né? E quando eu boto um negócio na cabeça, gente, é muito difícil tirar, porque eu tinha certeza que eu queria trabalhar lá. E aí, minha mãe é arquiteta, eu falei, mãe, vamos lá ver, vamos ver o sobrado e tal. A gente foi ver, realmente perfeito, lindo, maravilhoso. Só que esse não era reformado, e o do lado também tava pra alugar e tava reformado, gente. Se não é uma bênção. E aí eu lembro que eu falei, nossa, vamos sim, a gente quer esse, vamos amiga, por favor, a gente vai conseguir. Eu lembro que o aluguel dele, acho que era uns 2.500 por aí. Acho que era por aí, 2.500. Então ia ficar 1.250 pra cada uma, mais as contas da casa, né? Era um grande passo. Pra mim e pra ela, que vinha de um aluguel de período de alguém, que é bem mais barato, né? Sei lá, uns 600, 500 reais. Era um grande passo, era mais gastos. Só que eu tinha o salário da escola, certo? Então o salário da escola daria super pra pagar isso, mais as crianças que eu já atendia. Daí eu falei, não, acho que a gente consegue. No pior a gente vai, divulga, vamos fazer alguma coisa. E daí a gente fez o Instagram da Casinha Vermelha, que na época era o nome do lugar, virou Casinha Vermelha. E mudamos pra lá. Então era um sobrado que tinha 4 salas e um espacinho externo. Então ficou uma sala pra mim e uma pra ela. E assim, logo apareceram 2 amigas conhecidas que também queriam alugar espaço ali. E aí a gente sublocou nessas salas para as meninas
e ficamos assim durante 3 longos anos na Casinha Vermelha, trabalhando muito, trabalhando muito, trabalhando muito. Mas vai vir um momento que eu preciso falar pra vocês que eu tive que pedir demissão da escola, né? Porque começou a lotar muito a minha agenda e eu tinha que fazer uma escolha. Então, em 2018, que eu já trabalhava todos os dias de manhã atendendo, escola à tarde e alguns horários no final do dia, ou seja, super cansativo, né? Porque vai pra lá, atende, crianças na escola. A escola era cansativa porque é muita demanda o tempo todo. Sai da escola, vai atender de novo lá às 6, 7, 8 da noite. Então, foi puxado. E uma hora eu falei assim, não dá mais. A fila começou, tinha mais mães esperando vaga e eu tava na escola naquele horário. E eu queria viver de consultório, né? O meu sonho era viver de consultório. Aprendi o suficiente na escola e falei, não, acho que deu de escola, eu quero viver de consultório. E aí foi bem difícil conseguir pedir demissão, porque eu gostava muito daquele trabalho. Ele era bem pago, assim, bem remunerado, considerando que era meu período, né, e tal. Mas eu tive que pedir demissão. Daí eu lembro que eu fiquei tipo, eu quero sair. Sabe assim? Chorei, e daí fizeram uma super despedida linda pra mim, com vários bilhetinhos, e docinho, e bolo. Ai, foi tão fofo, assim, sair de um lugar sendo muito amada, querida, e ir para um novo sonho, sabe? Foi um desligamento muito gostoso. De vez em quando eu ia toda sexta lá na escola levar o Simba, que é o meu cachorro terapeuta, então eu mantive um contato com essa galera que eu adorava muito, né? E tem Instagram, Facebook e tal. E fui viver minha vida de consultório. E aí sim eu tinha meu consultório, o meu aluguel, o meu espaço, a minha sala do jeitinho que eu queria. E trabalhava o dia inteiro nos horários que eu queria, né? Tipo, já conseguia montar minha agenda de um jeito diferente. Podia pôr mais mãe, podia trabalhar mais de manhã, menos à tarde, podia fazer o que eu quisesse, porque agora eu era autônoma. E com autônoma, né, gente, vem várias responsabilidades de autônoma, incluindo ISS, contas, etc. Bom, então saibam que nesse período eu não abri empresa, eu não era CNPJ, durante muitos anos eu não abri empresa. Então já fica a dica. Se você quer ser autônoma, não me saia abrindo empresa de primeira vez. Não saia abrindo empresa se você não tem um contador que faça a conta para você, para ver quando que vale a pena virar empresa. Beleza? Essa é uma dica importante. Então, beleza. Agora estou vivendo o grande sonho da Casinha Vermelha, perfeita, gostoso, trabalhar lá, feliz, animada. Aí eu já tinha o Instagram, daí eu já comecei. O meu Instagram profissional ainda não, mas o Instagram da Casinha Vermelha a gente postava coisas lá. No meu pessoal eu postava algumas coisas e o Facebook continuava postando coisas das crianças, trabalho e tal. Então eu usei a rede social para isso, eu era vista, as mães lembravam de mim, rolava muito boca a boca, tá? Das mães indicando o meu trabalho. Vocês que atendem crianças com deficiência sabem que geralmente elas têm uma equipe terapêutica, né? Então tem a psicóloga, a TO, a físio, a fono, a nutri, sabe? Tem uma musicoterapeuta, arteterapeuta, psicomotricista. Então cada criança vai ter pelo menos mais uns 2 profissionais para fechar essa agenda e estimular ela nas suas áreas de deficitárias, né? Então, com isso, eu fui ficando muito amiga de profissionais em comum com as crianças. Então, tipo, sempre tinha a mesma TO da criança, a gente falava bastante. Tinha musicoterapeuta, que era muito legal, a gente conversava bastante. Tinha uma outra psicóloga que a gente conversava. Nisso, eu fui criando uma rede de profissionais que eu gostava de trabalhar. E aí, eu e a Darda, que é a musicoterapeuta que atende comigo hoje em dia, nos grupos de habilidades sociais, começamos a fazer grupinhos de habilidades sociais. Isso já foi em 2018. E a gente tinha que atender juntas, então ficava de deslocamento, né? Vai pra casa dela, vai pra consultório dela, pro meu. Esse atende no meu, porque isso atende no dela. Então tinha esse deslocamento pra gente poder atender os grupos juntas. Começou a ficar conflitando, né? Tipo, não sei o que, a gente podia trabalhar no mesmo lugar, seria muito mais fácil e tal. Aí, pandemia, veio a pandemia na nossa vida. Do nada a pandemia, eu não estava querendo mudar de lugar, de casinha ainda, mas novamente, né, a pandemia vem para mexer com a nossa cabeça. E aí, nisso, a gente conversando entre as meninas que trabalhavam mais juntas, uma fono, uma TO, a musicoterapeuta e eu, a gente falou, a gente podia se mudar juntas para uma casinha, né? Um espaço nosso e tal e tal. E aí, conversei com a minha amiga, falei, amiga, acho que eu vou sair da Casinha Vermelha porque eu tô indo para um consultório infantil. A gente faz muito barulho aqui, né? Dá um pouco de conflito com o atendimento dos adultos, que tem criança gritando e chorando, e o adulto lá lidando com as coisas dele e um barulhão. Então, tinha isso também, que era um pouco difícil. A gente lidava bem, mas chegou uma hora que a gente falou, não, então vamos se separar. Eu vou para a área infantil, você vai para sua salinha. E aí, vamos para mais uma história maravilhosa de como o universo vem para tia Paulinha e fala, é por esse caminho, tia Paulinha, vem. Estou eu e minha mãe indo ver uma casa para alugar nessa rua chamada Carmelo Rangel, tá? Aqui é a rua da Carmelo Rangel. Viemos numa casinha assim, branca aqui, que o aluguel, sei lá, era carinho assim, o aluguel dessa casa. Então a gente entrou pra conhecer e tal, e por dentro ela tava tipo detonada. Tinha cara de clínica, era branquinha, arrumadinho assim,
Mas nossa, tinha parede com mofo, tinha teto quebrado, tinha chão quebrado, tinha, ai, sabe, umas coisas bagunçadas, suja. Daí eu falei assim pra moça: ah, vocês entregam a casa arrumadinha então, né? Tipo, vai fechar aqui dela. Não, o proprietário vai entregar sim, aí você pode negociar com ele o valor do aluguel. Aí eu falei: gente, não, eu não quero isso pra mim. Tipo, meu Deus, né? Então saí super desanimada, a gente até tinha visto outras casas já, eu e as meninas. A gente tinha visto uma outra super legal, enorme, só que daí o aluguel era muito caro também. Então foi esse processo de visitar casas, pensar, visitar casa, pensar. Só que nesse dia vai acontecer uma coisa incrível. Então eu saio com a minha mãe dessa casa, falo: ah, mãe, putz, não vai ser dessa vez, né? Vamos andando aqui na rua, olha aquela casa ali, aluga-se direto com o proprietário. Aí eu falei: ai, tá aberta, vamos lá ver. Entramos na casa, tinha um jardim lindo já, assim, eu fiquei tipo... nossa, que jardim lindo. E aí estava o dono da casa ali. E eu falei: oi, eu acabei de vir ver uma casa pra alugar, essa aqui também tá pra alugar, não sei o que dele. Claro, vamos fazer o tour da casa. Gente, não deu assim meia hora, eu filmei pras meninas, falei: vocês têm que vir ver essa casa é perfeita, a gente vai ter que vir pra cá, não sei o que, o lugar é mais barato do que a outra que a gente viu. Venham, vamos ver. No dia seguinte estava todo mundo lá vendo a casa e na semana seguinte estava a gente lá assinando pra fechar o contrato dessa casa. Isso em agosto de 2020, ápice de pandemia. Mas mesmo assim a gente encarou o desafio de um aluguel bem mais caro do que a gente estava vindo, né? Todas elas alugavam seus lugares, tipo, sei lá, mais barato do que o que a gente ia pagar nessa casa. A gente com medo, né, do que ia acontecer, mas tipo, não, vamos aí. Pra mim foi muito tipo: ei, venham pra cá, sabe? Eu acredito nas coisas de sinais do universo, as coisas acontecem como tem que ser, essas coisas assim. Tia Paulinha tem essa vibe, né? E daí eu falei: não, tem que ser, a gente apareceu, vamos aí. E aí lá fomos nós, na casinha da árvore, que se chama casinha da árvore porque tem uma árvore linda, roxa na frente, assim. E fomos lá, nos mudamos, pandemia, reformamos algumas coisinhas, né? Mudamos algumas coisinhas, cuidamos da casa e estamos lá até hoje. Então agora hoje é, que mês que é hoje? Maio de 2022 e faz 2 anos que estamos vivendo de casinha da árvore. E assim, o espaço é muito gostoso, eu amo trabalhar naquele lugar. Tem um jardim lindo, a gente tem cadeirinhas de praia para as mães, então é um lugar que encaixa muito com o que eu acredito que pode ser um lugar de terapia, que não precisa ser uma cara de clínica engessada, cadeirinha branca, tela branca, parede branca. Eu gosto dessa coisa mais lúdica, mais acolhedora, né? Então foi assim que eu fui para esse processo da casinha da árvore. Agora, mundo do Instagram, né, que vocês sempre me perguntam. Eu acho que foi em março de 2020 que eu comecei o meu Instagram profissional. E desde então eu comecei a ver que aquilo funcionava muito bem, gente, sério. Para fazer networking, para conseguir paciente novo, para fazer lista de espera de grupos de habilidades sociais, de pais. O que você quiser, o Instagram ele pode ser um bom caminho, vender coisa, né? Então faz agora 2 anos, faz 2 anos que eu tenho meu Instagram profissional e o tanto que eu cresci, o tanto que eu fiz de networking lá dentro é absurdo. É absurdo você poder conhecer profissionais e pessoas do Brasil todo, do mundo todo, através da tela do seu celular. Então assim, se você não tem Instagram profissional a essa altura e você me segue, pelo amor de Deus, fecha esse vídeo aqui, dá um like primeiro, né? Dá um like, fala: tia Paulinha, adorei. E vai lá no Instagram fazer o teu Instagram agora. Eu sei que dá medo, eu sei que a gente morre de vergonha de ficar falando em público assim, né? Tipo, ai meu Deus, ficar falando com o celular. Mas, gente, uma hora vai, tá? Então, olha, acho que essa foi toda a minha trajetória. Eu sei que vocês gostam muito de saber dos perrengues também, porque é muito fácil hoje ouvir falar: ai, que gostoso que é viver de clínica, ai, conseguir ganhar bem, ai, que gostoso trabalhar, os pais te reconhecem, tu trabalha, é um trabalho conhecido e tal. Mas foram bons anos de trabalho para poder colher isso hoje, né? E poder ter alunas e poder ensinar vocês e fazer supervisão. E eu não paro de estudar, eu tô sempre fazendo cursos novos e aprendendo coisas novas. A gente nunca para de aprender, né? Acho que esse é o segredo do bom terapeuta. É você saber que você nunca vai saber tudo. E que para você conseguir crescer e continuar sendo um bom profissional, você precisa ir se atualizando e aprendendo com outras pessoas também. Beleza, gente? Então essa foi a minha longa história e trajetória da tia Paulinha. Deixem comentários pra mim, perguntem coisas aqui que eu vou amar responder todo o meu processo, eu abro o jogo mesmo. Manda aqui embaixo comentários que eu quero responder e eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.